Olá, hoje é o dia 38 do nosso desafio LSA 365, desafio onde nós estamos estudando artigo por artigo, um artigo por dia, com alguns intervalos devido ao trabalho, da nossa lei 6404, a lei das sociedades anônimas. Meu nome é Henrique Araque, eu sou professor de Direito Empresarial já há bastante tempo, sou também advogado dessa área de direito empresarial, e essa é a nossa forma de estudar com você este importante instituto que regulamenta as sociedades anônimas, que é o nosso principal instrumento econômico e também uma das nossas principais leis societárias. E no nosso dia 38, nós vamos estudar o artigo 38, que caiu em desuso, tá? Ele tá ali meio que com uma questão histórica, mas como o compromisso é para estudar todos os artigos, nós vamos estudar esse aqui também. Artigo 38. O titular de certificado perdido ou extraviado de ação ao portador ou endossável poderá justificar a propriedade, a perda ou extravio, promover na forma da lei processual o procedimento de anulação e substituição para obter a expedição de um novo certificado. Pausa. Lembrando que as ações ao portador e as ações endossáveis, elas foram extintas na década de 90 aqui no Brasil, que elas atendiam a uma necessidade de uma lei, de uma sociedade que não tinha internet, que computadores não eram o que são hoje, tudo bem, não tinha celular, não tinha nada disso, e às vezes você estava negociando uma ação que estava calcionada, que estava guardada lá no Rio de Janeiro, mas você era um acionista no Acre. Então, para você poder enviar essas informações, se não fosse via bolsa de valores ou algum outro instrumento que você poderia fazer via telefone, você tinha que fazer da forma tradicional, né, com contrato, indo lá, mexendo nos livros e aquela coisa toda. Então, as ações endossáveis e a ação ao portador era uma forma mais rápida de você agilizar. Lembrando que a ação ao portador, a posse do título, né, da ação ou do certificado de ações, presumia a propriedade como se fosse um título de crédito comum, um cheque ou coisa do gênero, e as ações endossáveis também, na mesma lógica, você tinha, né, a ação, entre aspas, nominativa, descrevendo lá quem era o titular daquela ação, mas você poderia virar a cártula, fazer um endosso para que ela se tornasse, né, dizendo de quem que seria agora essa ação. Eu estou simplificando aqui, a gente já tem outras aulas onde discutimos essa questão. Só que você poderia perder, né? Você poderia perder o certificado de titularidade daquela ação. E isso ali no CPC de 73, você tinha mesmo um procedimento para quando você perdesse, né, você extraviasse um título de crédito, que era justamente para você poder tornar público para toda a sociedade, todo o mercado, que aquele título com aquelas características, né, seja ele um título de crédito, seja ele um certificado de ação, como nós estamos vendo, ficasse público e notório que aquilo estava invalidado, que aquilo não existia mais, que aquilo tinha sido extraviado, que o portador provavelmente seria um portador de má fé. Por quê? Porque os títulos de crédito, como as ações, foram feitos para circular. Então, ainda dentro daquela ideia do princípio da cartularidade, da literalidade, da abstração, todas aquelas coisas que vocês estudaram lá em títulos de crédito, significa que se você está com a posse daquele título, a presunção relativa é de que você é o legítimo proprietário. Então essa era uma forma de, num cenário onde não tem internet, onde você tem toda uma série de dificuldades para transmitir informação, você tornar o mais público possível que aquele título com aquelas características é para desconfiar. Basicamente era essa ideia. Mas como a gente não tem mais ações ao portador ou endossáveis, não faz muito mais sentido. Vamos lá. Somente será admitida a anulação e substituição do certificado ao portador ou endossado em branco à vista da prova ou certificado ao portador ou endossado em branco, que se vocês lembrarem é aquele endosso que você só assina e aí ele vira um título ao portador, endossado em preto, eu endosso em nome de alguém, à vista da prova produzida pelo titular da destruição ou inutilização do certificado a ser substituído. Mais ou menos isso. Até que o certificado seja recuperado e substituído, as transferências poderão ser averbadas sob condição, cabendo à companhia exigir do titular para satisfazer dividendos e demais direitos, voto, por exemplo, garantia idônea de sua eventual restituição. Então,
era uma forma que a gente tinha para poder, né, resguardar a própria companhia, né, para saber, beleza, quem é que pode votar, quem é que vai receber dividendos, quem que de fato é acionista, porque aqui no caso a gente não está falando só de uma questão de crédito, nós estamos falando de um título que dá direito de sócio, que tem algumas prerrogativas diferentes, inclusive para a questão de quórum, né, de votação, dentre outras questões, dentro de uma sociedade anônima, por isso que você tinha essas questões um pouquinho melhores. Gostaram do conteúdo? Eu sei que esse artigo é um artigo meio broxante, porque não serve para mais nada no Brasil, mas a ideia é estudar artigo por artigo. Vai que no futuro alguém tem dúvida a respeito disso, tá aí o vídeo gravado para vocês. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, já apareceu aqui a claquezinha no YouTube, no Instagram, onde quer que você esteja vendo. Se tiver dúvida, deixe seu comentário ou fale comigo diretamente, eu sempre vou procurar responder. E como sempre, até amanhã no nosso artigo 39. Um abraço e tchau, tchau.